foi essa mega operação? Ela pode ser considerada como uma mega operação de sucesso, com tantas mortes envolvidas? Eu não troco a morte de um policial pela apreensão de 1 milhão de fuzis. Eu vou ser muito claro, eu também não troco a morte de um morador, de um inocente, pela recuperação de um território, nem pela prisão do DOCA. Mas é lamentável que o Mairovitch tenha saído, porque ele tem que entender algumas questões que a imprensa não está falando. Há 2 dias, o Comando Vermelho invadiu o Morro da Quitanda, que é dominado pelo 3º Comando, e os bandidos saíram do Complexo do Alemão, pelo menos 70 bandidos com fuzis. E lá eles mataram um jovem de 30 anos de idade, que não tinha nenhuma relação com o tráfico, e também mataram uma senhora de 60 anos, que foi feita refém dentro da sua casa. Temos uma opção. Deixar isso para lá, não tentar prender o DOCA, fingir que o DOCA não existe, entender que essa área pertence ao tráfico, né? Que essa população, lamentavelmente, ela é refém dessa facção que se consolidou nos últimos 40 anos, né? Não é atual, é um processo longo, né? Ou temos a opção de tentar prender esse assassino chamado DOCA, que oprime os moradores do Alemão, que cobra taxas, né? A verdadeira vítima disso é o morador do Alemão, né? Que está lá cercado por barricadas, que não tem direito a receber um SAMU, a chegar de Uber na sua casa. Temos a opção de fingir que isso não está acontecendo. Agora, verdadeiramente, uma operação policial onde você tem tanta letalidade, onde morre tanta gente, tem que ser discutido, debatido, mas é importante entender que a gente vive no Rio de Janeiro um cenário que não é de bandido e polícia. O que acontece no Rio de Janeiro a gente chama de conflito armado não internacional. Ele tem longa duração, ele tem ocupação territorial permanente pela facção, tá? Ele tem capacidade de combate intensa, né? E ele afronta o governo estadual. Isso no mundo todo não é situação de banditismo, isso no mundo todo é guerra civil. No Brasil, a gente trata como situação de banditismo e se for consenso da sociedade continuar tratando assim, a gente aplaude, porque é isso mesmo, a sociedade fez a opção. Mas o que acontece no Rio de Janeiro é muito similar ao que acontece em Burkina Faso hoje, na Nigéria, o que aconteceu em Alepo, na Síria, né? E, verdadeiramente, as forças estaduais perderam a capacidade de sobrepujar essas facções. Se nós pensássemos numa lógica de infantaria, de guerra, quando uma posição é ocupada em guerra, repito, em guerra, você utiliza 4 homens a mais do que a força opositora. Então, a infantaria avança sempre com vantagem de 4 vezes. Então, para tomar o Alemão, na tentativa de prender o DOCA, a polícia deveria dispor de, no mínimo, 3, 4 mil, 5 mil homens, né? E o Estado perdeu a capacidade, ele não consegue mobilizar isso, né? E é o cenário do Rio de Janeiro. O Mairovitch ele fez um comentário sobre a DPF 635 e eu preciso corrigir isso porque as pessoas nos assistiram. Ele diz que a DPF 635 surge de uma chacina. Não foi. Foi de uma tragédia. A morte de um jovem, de um menino, em Niterói durante a pandemia. Uma operação da Polícia Civil, acompanhada pelo Ministério Público Estadual, pelo GAECO, né? E também pela Polícia Federal, a Polícia da União, né? Essa operação de dia resultou numa bala perdida e um menino que estava em casa, uma vítima, uma verdadeira tragédia, morreu com uma bala perdida, né? Isso provocou a DPF 635, né? Então é diferente do que o Mairovitch disse aqui para a gente anteriormente, que foi em função de uma chacina. Ele certamente desconhece essa informação, como ele desconhece também que o DOCA ia invadir o Morro da Quitanda de novo, hoje ou amanhã, né? Então mais pessoas inocentes morreriam no Morro da Quitanda. Mas, repito, é de alta complexidade, é muito difícil. Você menciona uma situação de conflagração, né, que é real. E perfeito, não se pode, assim como você disse, não se pode fingir que o DOCA não existe. Agora, a história mostra que houve outros DOCAs, né? O DOCA de ontem era o E, o de anteontem era o Escadinha, já houve o DOCA Marcinho VP, que está em cana aí, né? Já houve o DOCA Fernandinho Beiramar, e a sensação que as pessoas têm é de que as polícias do Rio, nesse confronto que já se tornou crônico, né, enxuga gelo. Então o que eu queria lhe perguntar é se a estratégia não está esgotada. Nós tivemos agora um embate de uma força-tarefa que reuniu autoridades de 8 estados e também do governo federal, uma operação contra o PCC, em São Paulo. Não mataram ninguém, não deram um tiro, fizeram um cerco financeiro ao PCC, bloquearam investimentos do PCC, a Receita Federal impôs autuações pesadas, mais de 8 bilhões de reais, a empresas que lavam dinheiro do PCC. O que eu queria lhe perguntar é se não está faltando
planejamento e colaboração, se não tem politicagem nesse meio, se a fórmula de enxugar gelo não está esgotada. Josias, lá atrás, quando eu participei daquele documentário do João Salles, da Cátia Lund, de Notícias de uma Guerra Particular, eu tinha 24 anos de idade, eu era capitão do BOPE, eu já dizia que a gente estava enxugando gelo, né? Que só a polícia não resolve, que as operações policiais desacompanhadas de outras ações são absolutamente equivocadas, né? Por exemplo, não ocupar o complexo do Alemão hoje com uma força policial ou então uma força militar é um grande equívoco. Existe uma ideia de reviver uma UPP, né? A UPP falhou em função de várias questões, aí, muitas variáveis. Mas hoje, já que você está lá no Alemão hoje, que você retirou 75 fuzis, prendeu 80 bandidos, né? Seria o momento oportuno, quem sabe, do governo federal, apoiar um processo de ocupação territorial efetivo. Por quê, Josias? Quando no governo Dilma o exército brasileiro ocupou o Alemão por 19 meses, nós ficamos 19 meses sem nenhum homicídio no complexo do Alemão. Não é possível que alguém ache isso ruim. Tá? Você reduzir a zero o número de homicídios naquela localidade, não é possível que alguém discorde disso. Então, quem sabe uma boa colaboração do governo federal hoje, a cessão de efetivos, para ocupação do complexo do Alemão. Repito, Josias, é difícil mesmo. E sobre a operação da Polícia Federal lá contra o PCC, em São Paulo, o PCC continua existindo, viu, Josias? O PCC continua existindo, continua dominando o território. Eu acho que não é um case de êxito, como você está sugerindo, não. Tá? Assim, e a outra questão, não dá para comparar o combate ao crime financeiro com a recuperação de território. É um devaneio você achar que uma operação para pegar uma fintech na Faria Lima seja igual a uma operação para prender o DOCA num gueto com 200, 300, 400 fuzis. Sabe? Isso é uma piada, talvez. E mais uma questão, Josias. Ontem eu acompanhei atento a coletiva do ministro Lewandowski. Muito atento. Peço que você assista novamente. Lewandowski foi ministro do STF. Hoje é ministro da Justiça. Ele disse de forma contundente que a obrigação é do governo do Estado. Eu peço que você veja de novo. Existe um artigo na Constituição Federal, artigo 144, que diz dever do Estado, obrigação de todos. Parece que nenhum jornalista ontem na coletiva conhecia o artigo 144. Eu peço também que você analise hoje o combate ao tráfico no Canadá, onde tem províncias, né? Nos Estados Unidos, onde tem estados, na Argentina, onde tem províncias, na Colômbia, onde tem províncias. No mundo todo, Josias, combate ao tráfico compete à União. Infelizmente, no Brasil, isso está muito solto, a ponto do ministro da Justiça desconhecer o artigo 144. Né? Eu sei que ele se equivocou, eu sei que pode ser que ele faça uma correção eventual, mas estados da federação, seja Rio de Janeiro, seja Bahia com Jerônimo, seja Ceará com Eumano, seja Rio de Janeiro com Cláudio Castro, não possuem mais a capacidade de sobrepor essas facções no que se refere ao domínio territorial. Porque vender maconha e cocaína, ninguém quer fazer isso mais, Josias. Eles querem dominar o território para poder cobrar taxas. O Comando Vermelho, Josias, há 30 dias, matou um jovem em Fortaleza, você pode buscar no Google aí. Esse jovem, ele se nega a pagar R$1.000 para o Comando Vermelho para poder vender o churrasco dele na periferia. Essa é a nova lógica do crime no Brasil. O crime no Brasil não é como o presidente Lula sugere, culpa do viciado em maconha que financia o traficante. Isso já foi. Lá atrás, Capitão Nascimento falava isso, Tropa de Elite, né? Lá há 20 anos, o culpado disso aqui é você, né? Na verdade, o bandido não quer saber de maconha e cocaína. Isso representa 15% da facção. O bandido quer o território para explorar qualquer atividade econômica, para impor suas leis, para afetar a soberania nacional. Essa realidade é a verdadeira. Agora, se o Estado vai lá prender o DOCA e mata 60 pessoas, eu acho realmente uma tragédia, porque o Estado deveria efetivamente ocupar aquela região para sempre. Você menciona, e é um fato, nós estamos vivendo essa realidade há algum tempo, né? A necessidade de reconquistar territórios. No Rio de Janeiro, essa realidade é muito presente, né? Agora, o que eu lhe pergunto, e daí você próprio dizer, não, estamos enxugando gelo, então nisso nós concordamos. O que eu me pergunto é, dentro dessa linha que você menciona, a responsabilidade do governo federal, se não deveria haver algo mais, porque isso daí, se vamos continuar enxugando gelo, não vai resolver o problema. E aí eu lhe pergunto, afora a necessidade de conquistar o território, será que o cérebro do Comando Vermelho
o que negocia as armas, o que traz as armas do exterior, o que expande os negócios para além das fronteiras do Brasil? Será que esse cérebro, essa inteligência, que deve ser poliglota, está morando de fato no morro? Será que ela não está, que este cérebro do Comando Vermelho não está numa cobertura na Zona Sul? Será que não é o caso de fazer... É evidente que o problema não está resolvido, como você menciona. O cerco que se fez ao PCC é parte ínfima do trabalho que precisa ser feito. Agora, será que essa colaboração, que é preciso que se estabeleça entre Estado e governo federal, ela não precisa oferecer à sociedade algo diferente do que vem sendo realizado? Eu tenho absoluta certeza, Josias, tenho absoluta certeza. Eu só peço que você reveja todas as entrevistas do Lewandowski nos últimos 2 anos. Ele nunca falou sobre barricada em nenhuma entrevista. É como se não existissem as barricadas, né? E você sabe que a Universidade Federal Fluminense, o GENI, lá do Daniel Irata, fez uma pesquisa muito bacana, dizendo que 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem hoje subjugados a essas barricadas, né? Vivem atrás das barricadas, né? Pouca gente sabe, a ação mais efetiva da Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje, do BOP, por exemplo, é retirar 90 toneladas de barricada por semana, né? E quando você retira a barricada, Josias, o morador te oferece água e diz para você: essa barricada estava aqui há 2 anos, muito obrigado, você resgatou a minha dignidade. Eu acho que pouca gente conhece isso, viu? Porque eu nunca vi Lewandowski falando sobre barricada. Eu nunca vi Lewandowski falando sobre ocupação territorial. Você falou para mim agora sobre a questão do Comando Vermelho poliglota importando armas. Mas se você lembrar bem, há menos de 1 ano, e eu participei de um debate com vocês aqui no UOL, há menos de 1 ano, o Dino disse que as armas vinham dos CACs, dos colecionadores, né? Abasteciam as facções de armas. Ele disse isso efetivamente. E ontem os fuzis apreendidos eram fuzis AK-47 ou fuzis Colt, que não são fuzis de colecionadores. Então parece que existe um desentendimento, uma pouca compreensão efetivamente do que está acontecendo no Brasil, por parte do presidente da República, por parte do Lewandowski, por parte do jornalismo, por parte da sociedade, né? E a opção qual é? Buscar o DOCA onde e quando? Ou deixar o DOCA lá? Lembra, Josias, que o Pastrana, na Colômbia, na década de 90, resolveu fazer um acordo de paz com as Farc. E ele cedeu um território gigante lá da Colômbia, né, às Farc. Né? Depois as Farc não honraram o compromisso, invadiram outras províncias, né, e o Álvaro Uribe teve que voltar atrás. Se for opção da sociedade brasileira entregar esse território aos bandidos, se no consenso do Brasil, olha, o território pertence a eles, ok, a gente vai respeitar essa decisão da sociedade. No entanto, Josias, eu acho bom lembrar que o Cláudio Castro foi o candidato a governador mais votado no Complexo do Alemão. Isso é muito importante. Será que a vontade do morador do Alemão é continuar subjugado pelo Comando Vermelho? Eu tenho absoluta certeza que essas operações são traumáticas, são horríveis, o morador sofre muito. Mas pior que a operação policial é você ser refém de uma facção ad eterno e o governo federal não reconhecer isso e a imprensa fingir que isso não existe. Porque durante anos e anos, ninguém falou sobre o fenômeno das barricadas no Brasil. Eventualmente um jornalista contou essa história. Ninguém fala hoje, Josias, ninguém fala hoje sobre o êxodo urbano de guerra provocado na periferia de Fortaleza. São centenas de famílias expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho para que o Comando Vermelho cobre um aluguel das pessoas, sabe? Você pode procurar, se colegas nossos de jornalismo, pessoas que a gente admira muito, se interessam por esse assunto. Isso é uma questão de soberania nacional. E aí, Josias, vamos entender o conceito aqui rapidamente. Colocar o Estado de joelho, aplicar suas próprias leis, acabar com o empreendedorismo econômico, tá? Isso, de novo, é questão de soberania nacional. Deveria ser a prioridade única do governo recuperar esses territórios, não só do Rio de Janeiro, em todas as periferias. Mas repito a você, o Lewandowski nunca tocou nesses assuntos que nós estamos conversando aqui agora. Então, existe, se você quer criticar o Cláudio Castro, como o Maierovitch criticou de forma contundente, e eu também não votei nele, não tenho procuração para defender o Cláudio, tá? A gente tem que deixar muito claro a ampla responsabilidade. Lembrando também ao Maierovitch que há pouquíssimo tempo o governo federal emprestou para o Sérgio Cabral os blindados. Mais de uma vez, sem GLO. Parece que para o Sérgio Cabral você pode emprestar os blindados. Para o Cláudio Castro você não pode emprestar os blindados, né? Sem GLO, sem burocracia, sem AGU, simplesmente 2 ou 3 horas depois do Sérgio Cabral pedir os blindados emprestados, eles estavam à disposição. Ah, porque ia ter Olimpíada, então a condição é outra, né? Calma aí. Emprestar um equipamento blindado.
Desculpa, emprestar um equipamento blindado para proteger vidas, não é possível que o governo federal não tenha essa sensibilidade. Não é possível, certo? Não é possível. E emprestou em outras ocasiões, não quer emprestar agora, né? Fala, Josias. Tem um aspecto, Rodrigo, que você mencionou, que o Cláudio Castro foi muito bem votado no alemão, né? Não faz muito tempo, o brasileiro aplaudiu nas salas de cinema o Capitão Nascimento, que foi encenado pelo Wagner Moura, né? E houve uma certa glamorização de cenas de tortura, e o brasileiro estava ali diante da tela, vibrando de mãos limpas ali, barbarizando sem sair da poltrona, né? Estava vibrando a atuação da polícia, mostrando ali que, por vezes, a polícia recorre a métodos que não são os mais recomendáveis, mas o brasileiro aplaudiu. Isso dá voto no Brasil? Essas ações policiais que resultam em tantos mortos, aí, mais de 100 mortos, isso dá voto? É por isso que elas ocorrem também? Josias, para você responder, para eu que responda essa pergunta, é só você lembrar do Alckmin, atual vice-presidente do Brasil, da chapa, né, do Alckmin com Lula, né? Quando ocorreu a operação da Rota no Castelinho, que cercou um ônibus do PCC que ia realizar um assalto no interior de São Paulo, a um avião carregando dinheiro, né? Quando ocorreu aquela ação, que 11 bandidos do PCC foram mortos dentro de um ônibus, que muitos jornalistas acusaram de ser uma chacina, né? O Alckmin disparou nas pesquisas, né? Ele era candidato a governador, ele era o picolé de chuchu na época, ninguém conhecia ele, e a morte dos bandidos promoveu o Alckmin. É lamentável que isso aconteça. Tem gente no Brasil que pensa assim, né? O Capitão Nascimento, em 2007, ele pegava um usuário de maconha, um viciado, e dizia: o culpado disso aqui é você. Mas o Capitão Nascimento, com certeza, em 20 anos, ele iria repensar essa simplificação. Ele jamais falaria essa besteira hoje, porque ele sabe que o narcotráfico hoje sobrevive da exploração do território. Mas o Lula pensa exatamente igual o Capitão Nascimento de 2007. Publicamente, ele disse que o culpado são os viciados em maconha e os traficantes são vítimas, né? Aliás, o Lula também, Josias, em 2008, depois da primeira grande operação do Alemão, quando 19 bandidos foram mortos pela polícia, o Lula também deu uma declaração muito legal. Ele disse: não se combate o tráfico com pétalas de rosa. Então, realmente, tem muita gente no Brasil que quer se aproveitar da segurança pública para ganhar voto. É uma pena, é uma pena. O capitão, aliás, para quem não sabe, ele que inspirou o Capitão Nascimento, né? Para quem não sabe isso, não, é importante dizer, claro, para quem está na nossa audiência e não sabe, né, capitão? Agora, assim, durante toda a sua fala, que é muito importante te ouvir, eu acho muito importante a gente abrir espaço, porque essa questão do desconhecimento é muito fato por parte da imprensa, por parte dos especialistas de segurança pública, por parte dos governantes. É muito importante saber, né, do que estamos falando, o que é o Comando Vermelho, o que está acontecendo lá. Agora, você mesmo nos disse há pouco, uma operação como essa, a gente não sabe ainda o número exato de corpos, mas são vários que estão aparecendo. Pode ser que chegue a 150 ou mais até, né? Nesse momento já tem mais de 120 corpos. Uma operação como essa não pode ser considerada uma operação de sucesso, né? O senhor mesmo disse há pouco que é uma tragédia isso, porque no Brasil não existe pena de morte, né? Mesmo que seja em relação aos bandidos, né? Não tem uma coisa errada aí nesse tipo de operação? Eu queria só te ouvir rapidamente sobre isso. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho absoluta certeza que sim. E eu tenho certeza também que, se você apurar morte por morte, eventualmente você vai chegar em crimes cometidos, né? Teve uma operação da Polícia Civil no Jacarezinho, onde 27 bandidos foram mortos na operação, e depois o Ministério Público, a perícia, o IML, constatou que alguns bandidos tinham lesões de defesa, que são lesões de antebraço. Pode ser que aconteça isso, sim. É provável que aconteça. São 2.500 policiais militares e civis do terreno. É provável que ocorreram ali excessos e até crimes, né? Eu seria imbecil de falar que essa possibilidade não tenha ocorrido. No entanto, é bom lembrar que eu comecei falando sobre isso. No mundo todo não seria uma situação de polícia e bandido, seria uma operação de guerra civil, né? Infelizmente ou felizmente, nós estamos regidos sobre legislações de um país em paz, né? Ressaltando, Josias, se o Lula autorizar hoje um GLO no alemão, uma operação de garantia da lei da ordem, o Exército Brasileiro não pode fazer vasculhamento em casas, porque a nossa legislação não permite, né? E também não permite o mandado de busca e apreensão coletivo,
Ou seja, você aplicar o exército brasileiro e ele não poder entrar nas casas para verificar se tem fuzil, é você jogar a tropa numa missão que não tem razão nenhuma. Então, será que nós estamos trabalhando com a legislação certa? Se você tivesse hoje no Haiti, numa força de paz da ONU, eles chamam da resolução de imposição da paz. Um agente da ONU pode matar um bandido armado que esteja colocando em risco uma equipe humanitária da ONU. É o que diz a resolução, tá? Imposição da paz. No Brasil, a gente não pode fazer isso. Graças a Deus. Nós temos lei. Legítima defesa atual e iminente, com equilíbrio de meios, é o que diz a legislação. Será que nós estamos tratando um problema de forma policial e ele não é mais policial? Será que nós estamos vivendo uma guerra civil do Brasil e a imprensa, a sociedade, os jornalistas, os acadêmicos, os políticos, os juízes ainda não se deram conta disso? Os policiais certamente se deram conta. Eles estão morrendo todos os dias nessas operações. Moradores de favela também se deram conta. Eles são assassinados pelo Comando Vermelho dentro de casa em situações covardes, né? Mas muita gente não compreende toda essa dinâmica. Muito obrigada por estar aqui, trazendo o seu olhar aí em relação ao que está acontecendo no Rio, um dia muito, muito triste. E, como você está falando aí, estamos vivendo uma guerra. É dessa maneira que a gente tem que olhar. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Perdi amigos ontem, pessoas que eu amava muito e tinha muita admiração, viu? E lamento pela morte de todos os civis também dessa operação. Obrigada, Rodrigo. Bom, para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas segue falando sobre isso, inclusive analisando a entrevista aqui do Rodrigo Pimentel, do Capitão Nascimento.